Olá, minhas Penelopes. O Instagram me derrubou, a live caiu, mas estou aqui de volta junto com vocês. Pra você, que é essa mulher que tá aí, sempre muito dura, muito rígida, se cobrando demais, essa live é especialmente pra vocês. Sejam muito bem-vindas, obrigada. Deu um probleminha aqui, a live caiu, mas já tô de volta. Então vamos lá. Entender um pouco dessa dinâmica. E eu vou aproveitar, dar uma ótima tarde para vocês que estão aqui comigo. A Vânia, a Liana, a Renilda, a Carla, a minha querida amiga Tânia. Sejam todas muito bem-vindas. E falar de carência maternal é algo para mim que é um desafio, porque por uma grande parte da minha vida, em um grande momento, eu sequer percebi essa carência maternal, porque eu sempre admirei muito a minha mãe, sou extremamente grata a ela. O meu pai morreu, ela estava grávida da minha irmã, eu tinha menos de 3 anos e ela deu conta de construir e cuidar dessas duas filhas. Hoje as duas formadas construíram as suas vidas. E eu não entendia por que eu era tão dura, porque eu era tão rígida, porque eu sempre me cobrava tanto. E hoje eu vou mostrar pra vocês como a carência maternal pode estar aí, influenciando a sua vida. E aproveita, se você conhece alguém que você percebe que tem esse comportamento, já traz à tona, porque você vai ver como esse conhecimento pode transformar a vida delas. E aqui tem a Carla e a Liana falando dessa questão de dirigir, desse medo de dirigir. Isso tem muito a ver com a carência paterna. E eu posso até trazer isso em outro momento, porque foi o assunto do nosso workshop ontem. Eu foquei exatamente nisso. Mas eu quero que você perceba que quando você tem a carência materna, você também é muito rígida com você tem medo de errar. E muitas vezes você não se coloca em movimento para ir tirar sua carteira de habilitação, para fazer um teste, porque você está se cobrando demais. Então, bora focar nesse conteúdo de hoje. E eu vou organizar aqui um outro momento para eu estar falando especificamente do medo de dirigir novamente, porque eu sei que é uma trava da sua vida que te impede, inclusive, de ser independente, de ser livre. Porque o medo de dirigir não é só apenas o medo de você entrar num carro e sair dirigindo, mas é o medo de você dirigir a sua vida. E sem a autoestima adequada, sem o desenvolvimento dela, inclusive da parte materna, por quê? Você precisa entender que para você ter a autoconfiança, a segurança, ter o comportamento que você precisa para dirigir, para viajar sozinha, para estar no elevador, para subir e descer, você precisa estar com as bases da autoconfiança. E aqui, minha diva, essa é você. Sabe quais são as bases da sua autoconfiança? É a sua relação com a mãe e com o pai. E quando você tiver essa relação bem estabelecida, você vai conseguir fazer tudo o que você precisa. Mas se essa relação não estiver bem estabelecida, aí você trava. E o medo de dirigir é mais influenciado pela questão paterna, mas como a mãe também tem influência na formação da sua autoconfiança, essa relação também vai influenciar. Porque é a hora que você tem medo de errar. É a hora que você tem medo do que vão falar de você. É a hora que você não se acolhe. E isso tudo vai te bloqueando na hora de tirar a carteira, na hora de tirar a sua habilitação, de fazer o exame. Porque você se cobra lá em cima. E é interessante, e a Tânia, eu não sei se ela ainda tá aqui, mas a Tânia me conhece lá de trás. E, gente, ela é uma prova viva do quanto eu tinha medo de dirigir. Ela muitas vezes me obrigava a dirigir na parte do trabalho, me dava o carro dela, era zona rural, com poucas pessoas, com poucos carros.
E eu morria de medo. E eu lembro que uma das vezes que eu peguei o carro, simplesmente, como era zona rural, uma escada de chão, veio aquele monte de boi, porque tinha um vaqueiro colocando boi pra ir pro curral. E me deu um desespero, eu não sabia o que fazer com aqueles bois na minha frente, como na realidade eu só precisava continuar dirigindo. Mas a minha autocobrança, mas a minha necessidade de aceitação, a minha necessidade de estar sempre certa, de não errar, simplesmente me bloqueava também. Então vamos olhar hoje para essa relação dessa carência maternal e como isso pode estar influenciando esse seu medo de dirigir. E a Carla colocou aqui, temos uma boa relação com meu pai. Temos uma boa relação com meu pai mesmo, não tinha um trauma. E eu quero aqui chamar a atenção para vocês de uma coisa, tá? Quando eu tô falando da carência paternal ou da carência maternal, não quer dizer que tem um trauma aí, no sentido de que, meu pai e minha mãe me abandonaram, ou morreram, ou não estavam presentes. Lembre que quando eu tô falando de trauma aqui, eu estou falando de uma relação que uma criança percebeu como trauma. Entenda que na época que tudo aconteceu, você era uma criança. E essa foi a percepção. Muitas vezes, eu já atendi cliente que a mãe era médica, ela trabalhava muito tempo fora para dar o melhor para ele. E simplesmente, ele tinha esse conflito em relação à mãe, porque a mãe nunca estava presente. Ela estava sempre trabalhando. Para aquela criança, ela se sentia abandonada. Apesar de ele, hoje adulto, entender que a mãe estava fazendo o melhor que podia. Então, o que eu quero que vocês entendam, que quando a gente hoje fala desse trauma e relacionado à carência maternal, eu quero que o primeiro ponto é que você entenda o que é essa carência. E vocês dizem aqui, comenta aqui no site, quem sabe me dizer o que é carência. O que significa carência? A carência é simplesmente a falta. É você sentir falta de algo. É tá faltando alguma coisa. E se tá faltando algo, você começa a buscar esse algo. Sabe por quê? Porque você faz parte da natureza. Você faz parte do universo, que é abundante e pleno. E na natureza, você é simplesmente um ser completo. Você é um ser inteiro. E esse ser inteiro que você é, minha diva, é resultado disso daqui, ó. Do amor, da união de um homem e uma mulher. Qualquer uma de nós, qualquer ser humano vivo neste planeta, é fruto da relação de um homem com uma mulher. Mesmo um bebê de proveta é resultado daquilo que vem do homem, que é um espermatozoide, e daquilo que vem de uma mulher, de um óvulo, mesmo que essas pessoas nunca tenham se visto. E o que está ali embutido nesse espermatozoide e nesse óvulo é a herança genética das famílias de cada um dessas pessoas. E isso vai determinar quem é esse ser único aqui. Só que as situações que a gente vivencia na infância, muitas vezes, faz a gente se afastar de um desses polos, ou dos dois. E se você se afasta do pai, você tem determinadas consequências. Se você se afasta da mãe, você tem outras. Aqui, a Carol colocou aqui, uma ótima noite, Carol. Carol é enfermeira também, incrível, que cuida de outras mulheres, né? Porque a gente que é da enfermagem, acaba que a gente já cuidava, né? Eu costumo dizer que eu só fiz uma transição, deixei de cuidar de corpos, né? De pessoas, da parte mais física, para cuidar mais da mente, da alma, cuidar delas de um formato diferente. E aí a Carol colocou aqui, ó, a carência é a ausência de diversas emoções, ambiente que vivemos todo meio. Porque a carência é exatamente essa falta. Aí a Carla botou aqui, eu falo um trauma porque quando eu aprendi a andar de bicicleta, meu pai vendeu.
E me deu um armário enorme pra mim brincar na cozinha da minha mãe, porque dizia que mocinha não podia andar de bicicleta. E aí eu te pergunto, o quanto você é independente, Carla? Porque talvez isso tenha feito você ou ser aquela mulher que tá completamente dependente e que atividades de fora, como dirigir essas coisas, você acha que não é pra você? Ou você pode ir pra essa questão de só estar cuidando da casa. Por quê? Porque você precisa entender que o seu pai é uma autoridade. E quando ele disse que brincar de bicicleta não era coisa de mocinha, você pode ter entendido que dirigir, seja carro, seja moto, não é pra mulher. E como você é uma filha obediente, você simplesmente vai ter medo. E aí a Carla botou, você me leu completamente agora. Por que é isso? Entenda que a grande questão, o pai e a mãe de vocês, nada que eles fizeram buscando magoar ou trazer algum dano para vocês. Mas o que eu quero que vocês percebam é que eles falaram para uma criança. E uma criança, ela não tem o discernimento de um adulto. Então aquilo que ele ouviu virou a regra. E quando você vira adulto e percebe que essa regra não faz sentido pra você, o que é que você faz? Você simplesmente, muda essa regra na sua mente, porque você precisa mudar o jogo. Porque se hoje você não dirige e você tem medo, quem é a única pessoa que pode te ajudar nesse processo? É você mesma. Só você é capaz de mudar esse jogo. Vendo quantas mulheres você conhece que dirige. Quantas mulheres que estão aí ao seu redor, que estão fazendo a vida acontecer. Isso foi uma crença que o seu pai tinha. Mas que agora você sabe que não faz sentido. Mas na época era o que ele achava que seria o melhor pra você. E Carla botou aqui, ó. Isso é verdade. Ele nem imaginou que me travou em muitas coisas com a atitude dele. E muito provavelmente situações em que você precisa ir pra vida, como viajar sozinha, mudar de cidade, ir para um emprego novo, você vai ficar travada. Porque você aprendeu que isso não é coisa de mulher e você quer agradar o seu pai. E isso é inconsciente, porque todas nós, e todas, porque eu falo, eu também estou incluída, queremos agradar pai e mãe. Mesmo que conscientemente a gente ache que não. Eliana colocou aqui, ó. Meu pai foi pai e mãe. Até pra estudar ele não deixava. E o quanto isso não te travou? Né? Às vezes você queria estudar, queria fazer alguma coisa, queria se tornar independente financeiramente, fazendo uma faculdade, sei lá, e não conseguiu. Por conta desse comportamento. Eu ia escondida pra escola. A mãe faleceu quando tinha 5 anos. Mas perceba, quando esse pai fez isso, ele fez isso buscando cuidar de você do jeito que ele podia. A Carol aqui, você que é maravilhosa, amiga. Minha amiga, perceba que sempre pontuei como fui amada por meus pais. Tive todas as oportunidades e fui apoiada por ambos. Não posso jamais. Fui rotulada. E gente, a aceitação é o principal elemento que você precisa para aceitar a sua história, tá? E muitas vezes as travas da gente vêm da gente não se permitir aceitar os nossos sentimentos. E nesse aspecto, o que é importante? É você entender que uma criança não tem o discernimento adequado para entender o que é bom e o que é mal. Então, eu tô falando isso porque quando a Carol fala aqui, é o contrário. Eu tive todo o estímulo de ambos e até hoje incentivo muito, mesmo com a perda da minha mãe. Ela tá dizendo que o pai fez de tudo por ela, que a mãe fez de tudo por ela, que eles fizeram tudo certo. Gente, mas eu quero que vocês entendam que pai e mãe, eles são pessoas e pessoas erram. Às vezes, o erro é você querer ir pra casa de uma amiguinha, dormir na casa dela e seu pai e sua mãe não deixar. E você ficar magoada com ele.
Hoje, quando você olha, você vai falar, mas meu pai queria me proteger, porque na casa do amigo eu podia estar exposta. Mas você percebe que não interessa o que você acha hoje, interessa o que aquela criança sentiu. E enquanto a gente não aceita que os nossos pais tiveram as limitações deles, que algumas puderam afetar mais ou menos cada um de vocês, vocês não conseguem avançar. Porque a vida que você tem hoje foi a vida que você desenhou. Se você não tá bem na carreira, se você não tem um relacionamento, se a sua saúde tá comprometida, tudo é responsabilidade sua. Porque você que precisava ter tomado as decisões que te levariam para a vida que você deseja ter. A Carla colocou aqui, ó. Isso tem tudo a ver com o que está falando, mesmo porque quando eu comecei a dirigir, eu não sei o que aconteceu. Eu parei de uma vez e não consigo mais voltar. Porque talvez tenha sido o momento em que você decidiu que aquilo não fazia sentido pra você. Porque seu pai disse que mulher não precisava aprender a andar de bicicleta. E bicicleta dá o quê? Liberdade, independência pra você ir. Do mesmo jeito que o carro. A Andrea colocou aqui, ó. Meu pai dizia que não tinha necessidade, pois não tinha carro. E como é que você vai ter um carro se você não aprende a dirigir? Você vai fazer como eu, que ficou... Eu vim morar aqui em Salvador, eu já dirigia há anos, mas quando eu vim pra cá eu tinha medo, porque aqui em Salvador é cheio de ladeira, e sabe o que eu fiz? Fiquei quase 2 anos com o carro na garagem indo dirigir. E indo pro trabalho de ônibus. Ou seja, eu tava perdendo dinheiro, porque o carro tava desvalorizando, tava parado, porque eu tinha medo. Então eu quero que vocês percebam que para vencer o medo você precisa se colocar em movimento. Mas quantas vezes você não avançou nesse medo de dirigir porque você não queria ouvir ser criticada, porque você tinha medo de errar, porque você simplesmente começou a se culpar de não ser boa o suficiente. E toda vez que você se culpa, que você se pune, que você se cobra, isso é falta de amor por você mesma. E com quem você aprende a se amar? Com quem uma criança se aprende a amar, a se cuidar, a se acolher? Sabe com quem é? Com a mãe. Porque quem é que troca o bebê quando ele tá sujo? Quem é que dá de mamar? Quem é que dá banho? É a mãe. E toda vez que você sofre com carência maternal, você fica mais dura. Você se torna aquela mulher que não usa uma maquiagem, uma mulher que não usa uma joia, um adereço, uma mulher que não gosta de se arrumar, uma mulher que fica com um aspecto muito mais masculino. E aqui, entenda, eu não tô falando de sexualidade. Não estou falando de preferência sexual. Eu estou falando da forma que você se apresenta. Porque eu conheço várias mulheres que têm relações homoafetivas e que as duas são femininas. Do mesmo jeito que conheço mulheres que têm relações homoafetivas, que é um casal e que as duas são masculinas. E isso tem a ver com a forma como você tá se acolhendo, se amando, respeitando esse seu feminino. E quando você sofre com carência maternal, você simplesmente começa a se cobrar, a se punir. E tá sempre em cima de você. E isso faz com que você tenha medo de errar, de você tenha medo de avançar. E é por isso que muitas vezes você não tem a vida que você quer. E que vida é essa? É uma vida com autoconfiança, é uma vida com autoestima, é uma vida com felicidade, na qual você tem liberdade, inclusive de dirigir, de pegar seu carro e ir para onde você quiser, de viajar sozinha, de ser livre, de ter um parceiro, um relacionamento que tá ali do seu lado, que te apoia, que te acolhe, que se sente bem protegida. Gente, tem mulheres, e veja se isso acontece com alguma de vocês. Eu já atendi uma cliente que sabe o que aconteceu? Ela vem com essa carência maternal, e essa mulher que tem uma carência maternal, sabe o que ela é?
ela se torna muito masculina, muito dura, muito forte. E o que é que ela atrai? Um homem que tá cheio da energia feminina. Porque lembra que eu disse? A natureza quer você inteira. Com toda a relação de pai e mãe aí dentro de você. Se por um acaso você simplesmente se perde nisso, digamos que no caso dessa minha cliente, ela tava com a carência maternal, sabe o que ela fez? Ela se tornou muito masculina. E aí o que a natureza faz? Faz ela procurar um homem que tem muita energia feminina. Então ela se tornou aquela mulher que ela cuidava de tudo. Ela virou a mãe do marido, ela lavava, ela passava. E assim, ela entrou em 3 relacionamentos, cada um gerou um filho e ela ficou cuidando desses filhos sempre sozinha, porque esses maridos foram embora. E agora, tem uns 4 anos que ela estava sozinha e ela começou um novo relacionamento e esse homem queria pagar conta. Esse homem convidava ela para jantar e queria pagar a conta do restaurante. Sabe o que ela me disse? Iane, eu não quero, eu tô com vergonha de sair com ele, eu passo mal, porque eu não tô acostumada com isso. Eu tô acostumada a pagar a minha parte. Sabe o que é isso? É uma mulher que não se permite ser cuidada. É uma mulher que não se permite ser olhada. É uma mulher que não se permite ser protegida. E sabe o que vai acontecer? Se ela não se cuidasse, ela simplesmente ia achar um pretexto de terminar com esse homem. E arranjar outro homem, igual aos outros maridos dela, os quais ela precisava cuidar. Ela precisava tomar conta dele como se fosse um filho. Por quê? Porque ela tá buscando ela estaria buscando a outra metade dela, que ela tá evitando olhar. Porque a resposta dela, sabe onde tá? Onde? Aqui dentro. É no seu interior. É dentro de você que estão suas respostas. E é por isso que só você as tem. E digam pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. E é por isso que, nesse momento, eu convido vocês. E aí eu peço licença para mostrar uma oportunidade única. Que é uma oportunidade de você se conhecer melhor. E essa oportunidade é exatamente de você estar se conhecendo melhor através do meu método, que é o método Diva. O método Diva é para você que resolveu destravar a sua vida. Porque o primeiro passo é esse que a gente fez durante esses dias, está fazendo hoje, que é da descoberta. É de você entender qual é a sua trava emocional. É de você entender por que você não consegue dirigir. É de você entender porque você não se permite ser cuidada no seu relacionamento. É de você entender porque você sempre é tão dura, tão crítica com você mesma. É de você entender onde você aprendeu que mulher não precisa dirigir. Que mulher não precisa estudar. Que mulher não precisa ter liberdade financeira. Porque pode ser tudo isso que está te travando. E depois que você descobre onde tudo começou, o segundo passo é você ir para a sua introspecção. É de você fazer essa jornada interna para dentro de você, essa jornada interior, para você simplesmente destravar isso, sabe por quê? Porque simplesmente você tá aqui hoje, no futuro, aqui no presente hoje, aqui comigo nessa live, entendendo tudo isso. Mas sabe o que acontece? Sabe quem é que tá vivendo sua vida hoje? Essa menininha aqui, ó. Essa menininha que tem dentro de você. E é por isso que eu quero que você perceba quem é você. E deixa eu olhar que o site teu tava travado. E eu vou dar uma olhada, que aí eu não tava vendo as mensagens de vocês. E aí a Carol falou que ela não foi rotulada, né? Que o pai ainda faz muito por ela. E que eles tinham um ditado: cria o passarinho solto, se voar pelo caminho errado, sinalizo. E aqui, ó, o medo de ser a perfeita. Porque às vezes quando você tá
dentro dessa família que você acha seus pais perfeitos, aí qualquer coisa que você faz e você não se acha perfeita também, você acha que você é insuficiente, que você é incapaz e você sofre por isso. A Carla botando aqui, ó. Isso é verdade, eu me sinto assim. Nossa, esse é meu sonho, sentir essa sensação de liberdade. E essa sensação de liberdade é uma sensação que todo mundo merece. E a resposta da liberdade está aqui dentro de você. E a Viviane colocou aqui, o meu sonho é encontrar alguém para pagar minha conta. A Carla colocando que tá fazendo sentido. E, gente, faz todo sentido. Cada um tem suas necessidades. Descavar algumas amarras e seguir. Não ser tão seletivo em acreditar que irei ter um relacionamento perfeito como meus pais tiveram. E Carol, tem um detalhe. Um relacionamento perfeito é um relacionamento saudável. Porque a perfeição não existe. E até esse relacionamento perfeito dos seus pais, eu tenho certeza que tiveram momentos que eles se afastaram, no sentido de tiveram uma discussão, de que tiveram divergências. Só que um casal equilibrado faz isso para que os filhos não vejam. Porque uma criança não precisa ver os pais brigando. Uma criança não precisa saber que os pais não estão bem, estão discutindo. Porque isso é responsabilidade do casal. Então, esse casamento perfeito não é tão perfeito assim de que tudo foram flores. Porque até as rosas têm espinhos. Só que os espinhos ficaram só para eles. Porque o amor, o respeito, o companheirismo prevaleceu. E é isso que torna um relacionamento saudável. Não perfeito. Não é que o outro vai fazer tudo por você, mas que o outro vai fazer aquilo que faz bem para vocês dois. Entende? Então, assim, a gente ficar atento a essa questão. E é na introspecção que você resolve isso. E aqui, Carol, é perfeição pelo que passei, né? Pela questão de ter passado por situações que foram diferentes do que ela presenciou na infância. E o que é importante é que vocês comecem a ter clareza e comecem esse resgate interior, resgatando essa criança que tá aí. Muitas vezes desprotegida, sem se sentir amada, sem se sentir acolhida, sem se sentir protegida. Ontem mesmo, no workshop, eu fiz uma dinâmica, eu fiz o exercício do resgate da criança interior. E uma das participantes, ela simplesmente falou, Yane, eu não consegui cuidar da minha criança. Ela correu de mim, ela se escondeu. E sabe por que essa criança se escondeu dela? Sabe por que essa criança se afastou dela? Eu vou te dizer. Simplesmente porque essa criança, ela não sabe receber amor. Essa criança não sabe ser acolhida. Ela passou tanto tempo criando uma capa, uma armadura de que quem ela amava não cuidava dela, que ela hoje não deixa ninguém se permitir. Você cria um muro que impede que as pessoas cuidem de você. Então você fica com aquela capa de durona, de que dá conta de tudo, mas dentro a única coisa que você quer é um colo, é um carinho. E é por isso que tratar essas feridas vai te permitir viver novos comportamentos. E a Carla colocou aqui, mas não é fácil assim dominar o medo, como é difícil. Não, Carla! Dominar o medo é simples. Sabe por quê? Porque o medo é uma mentira. A grande questão é, o medo é muito maior aqui. Eu costumo dizer, eu tenho um mantra, que o medo morre de medo da ação. Na hora que você resolve agir, o medo some. Eu vou colocar lá no grupo para vocês verem. Tem um vídeo de uma aluna minha que morria de medo de dirigir, que ela começou a avançar. E aí ela todo dia foi dirigir um pouquinho aqui, dia mais movimentado, é no sábado, é domingo, tá dirigindo. Porque você vai a primeira vez, tem uma quantidade de medo, você vai a segunda, o medo tá menor, você vai a terceira, o medo tá menor ainda, até que tem uma hora que o medo desaparece. Sabe por quê? Porque o medo morre de medo do movimento.
Porque o medo de dirigir, o medo de ficar sozinha, o medo de viajar é um medo que é uma mentira, que é um medo que é irreal. Sabe por quê? Porque ninguém morre por nada disso. É o medo de agulhas, é o medo de cuidar da saúde. Esse medo é imaginário, é mentiroso. E aí você precisa o quê? Olhar esse medo de frente e falar, opa, não. Porque o medo real é você chegar, como eu moro no nono andar, ir pra janela e ficar do outro lado. Isso tem que dar medo, porque se eu cair do nono andar eu vou morrer. Mas dirigindo não, ficando sozinha não, viajando não. Você precisa descobrir onde começou esse medo e o que é que tá te bloqueando. E muitas vezes é o medo de que, sem a presença de alguém do teu lado, sem alguém pra estar ali, pra te ajudar, você acha que não dá conta. E é isso que te trava. Porque tem pessoas que dirigem com alguém do lado, só não dirige só. Ou seja, ela acha que o outro vai proteger. E aí eu te pergunto, quando você tá no volante, quem tá do lado faz o que por você? Nada. É você que está no controle. A grande questão é, você tá se responsabilizando por a sua vida ou a sua vida está na mão das outras pessoas? E eu digo isso porque você tá com medo de dirigir, mas não é só o medo de dirigir, não. Quais as decisões que você está tomando? Você está no trabalho que você quer? Você tem a profissão que você quer? Você está no corpo que você quer? Você tem a saúde que você deseja? Ou você está vivendo pelo que os outros falam? É aquela mulher que começa a fazer dieta, mas a amiga falou, hoje não, bora ali tomar um chopp, bora ali tomar um sorvete. Sabe o que ela faz? Ela abre mão da necessidade dela, da dieta dela e vai com a amiga. É aquela mulher que tá treinando na academia, mas minha amiga fala, hoje não, bora ali beber. E aí, você vai e faz igual. Na hora de escolher a profissão, eu queria artes, eu queria dança. Mas isso não dá dinheiro. E aí você foi fazer o que seus pais quiseram. Então comece a olhar quem é que tá tomando as decisões na sua vida. E deixa eu olhar aqui o que vocês falaram. A Carol botou aqui, eu fui tão amada quando casei, fui tão machucada em todos os aspectos. Defino o medo como a ausência de conflitos. Cabe a nós saber gerenciar paulatinamente. E assim, a gente não precisa começar pelo medão. Começa pelo medinho. Divide esse medo. Como eu disse, esse medo veio da minha infância. Eu até a adolescência, eu ia pra escola com os meus pais porque eles me levavam. Então criou o medo dentro de mim, que eu nem entendo. Que é o medo por conta da superproteção. Que é exatamente, tantas pessoas cuidaram tanto de você, que agora você acha que precisa de alguém para continuar te cuidando. Só que agora você é adulto e você é responsável por você. E é por isso que, no meu método, depois da descoberta e da introspecção, a gente passa para a valorização. Porque é você entender que você é importante. É você entender que você se ama, você se protege, que você é segura. Porque o mundo do adulto é esse. O mundo do adulto é você dar conta daquilo que precisa fazer. O mundo do adulto é você ser responsável. E se você não é capaz de fazer isso, tem algum problema. E eu tenho certeza que não tem. Esse problema que você identifica hoje é muito mais de você não fazer porque você não aprendeu. Mas agora que você já sabe que é necessário, é só se colocar em movimento. O movimento faz você vencer qualquer medo. E depois que você se valoriza, que você entende essa sua importância, sabe o que acontece? Você se aceita. Você aceita a sua história. Você aceita o que você sente. Seja pai, seja mãe, seja por você mesma. E tá tudo bem em algum momento você nem ter se sentido tão bem assim. Foi como você aprendeu. Mas agora você já sabe como você deve se sentir. Você já sabe o que é melhor pra você. É a hora que você começa a mudar o jogo, porque quem define a sua vida é você. E é por isso que de tempos em tempos, a vida te faz esse convite de você olhar pra você
E nesse convite, é um convite de você começar a olhar. Será que você quer se manter essa mulher insegura? Com medo de dirigir? Com medo de fazer escolhas sozinha? Com medo de viajar sozinha? Com medo de ter um relacionamento? Porque todo homem é ruim? É essa a vida que vocês querem pra vocês? A Carol tá que verdade, Carol. Tinha pânico em dirigir também. Sempre fui levada por meus pais pra escola. Quando cheguei em Salvador aos 16 anos, encarei uma capital, enfrentei tudo. Dirigi. Colocava o som que gostava. Ou seja, ela se colocou em ação. E eu vou dizer pra vocês, com 16 anos é muito mais fácil do que com 30, 40, 50. Por quê? Uma menina de 16 anos, ela teve menos experiências nas quais ela se machucou do que uma mulher de 30, 40, 50. Mas isso não quer dizer que você não pode fazer agora. Porque eu tenho uma aluna que tem 64 anos e está aí dirigindo. Eu costumo dizer que o que te impede de fazer qualquer coisa na tua vida é você. E se você... Como eu tenho certeza que ninguém quer morrer amanhã, então tem tempo de vocês mudarem. E aqui, ó, a Carol botou. E seguia com medo, só que enfrentava. Se fazia necessário, então. Então, Carla, segue. Carol, você fez o contrário de mim, eu me escondi. Só que, Carla, na época você não sabia. Por que você estava se escondendo? Na época você não sabia o que estava acontecendo. Mas agora você sabe. E agora você sabe que tem como se libertar disso, porque a resposta está dentro de você. A força que você precisa para mudar o seu jogo está dentro de você. Essa é a questão. E olha como é legal, como vocês podem se ajudar, como vocês podem se cuidar. Porque muitas vezes você tem essa dificuldade, compartilha com uma amiga, que ao invés de te dar força, ela simplesmente fala, é assim mesmo. Tem gente que não precisa dirigir. Eu venho de uma família que o meu pai morreu de acidente de moto e a minha mãe nunca dirigiu, a minha mãe não dirige. E o que acontece? Eu tinha muito medo. Eu tinha todos os motivos do mundo para não dirigir. Até que chegou um momento que eu falei, agora não dá mais. Só para vocês terem ideia, eu fui morar em Aracaju, eu comprei um apartamento, eu quitei o apartamento e só depois eu fui comprar o carro. Por quê? Eu tinha tanto medo que eu preferia evitar. Aí chegou uma hora que eu já tinha casa, já tinha pagado. Por que eu não tinha um carro? Por que eu continuava andando de ônibus? Eu dizia porque é prático, porque é econômico, mas mentira, era porque eu tinha medo. Até que eu me coloquei em ação. E quando você fala, eu me escondi, é porque tinha alguém que fizesse por você. Tinha alguém que estivesse ali te acolhendo. Se não tivesse, você estaria dando conta. E é isso que eu quero que você perceba. Que você é capaz de fazer aquilo que é necessário. E é importante que vocês comecem a entender que existem dois perfis de mulheres quando estão diante dessa situação. Tem um perfil que, eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma fadinha, a Matilda Migalhas. É uma mulher, é uma fadinha que ela se contenta com as migalhas de amor, com as migalhas de sabedoria, com que tudo que todo mundo fala pra ela, como se as outras pessoas soubessem o que ela precisava fazer. E assim, ela continua sempre tendo os mesmos resultados, sempre do mesmo jeito. Enquanto que tem um outro tipo de mulher, e você, com certeza, é esse tipo de mulher, porque se você tá aqui comigo até agora, é porque sinal que você sabe que você tá comprometida com você. É sinal de que talvez você chegou o momento de você falar, opa, agora não dá mais. Que são as mulheres que eu chamo de minhas Penélopes, que são as Penélopes charmosas. E sabe quem são as Penélopes? Eu não sei se vocês lembram.
Era uma personagem de desenho animado que andava toda de rosa, se cuidando, maquiada, de cabelo feito, sempre arrumada, com o batom e o espelho. E dirigia e pilotava. Por quê? Porque ela ali é o estereótipo, sabe do quê? De uma mulher que é feminina e que tem a energia masculina da ação. Porque ela participava da corrida com aquele monte de homem que, inclusive, muitos queriam ferrar ela. Mas ela estava lá, livre, autoconfiante, segura, no domínio da vida dela. E você? Quem tem dominado a sua vida? Não está na hora de pegar e colocar esse medo de lado e descobrir quem é você e para o que é que você está pronta? Porque muitas vezes você tem dificuldade de investir em você, no seu autocuidado. Agora, imagine que você muitas vezes está investindo para ficar fazendo várias provas de autoescola, ficar refazendo curso, ficar refazendo aula, sendo que na realidade, se você não muda a forma que você se sente, você não muda o principal. Que sabe o que é? Aqui, ó, a mentalidade. Você fica gastando dinheiro à toa. Porque se você não muda a forma que você se sente, sabe o que vai acontecer nos seus exames? Vão ser os mesmos. Você vai ter os mesmos resultados. E aqui eu quero várias Penélopes. E aqui a Carol botou, ó, linda rosa, dirigindo toda de rosa. Uma mulher cosmopolita, a grande Penélope charmosa. E aqui todas vocês são essas Penélopes. Porque o medo de dirigir é só um sintoma, gente. É só um sintoma. É por isso que só focar na autoescola, é só focar em fazer exame, não adianta. Quantas mulheres ontem estava na live, uma mulher que tinha 20 anos com a carteira de habilitação e que não dirigia. Porque fez a prova, sim, mas o mundo tá aí. Se você não vence a causa, o sintoma persiste. Então é sobre você cuidar de você dentro. Para que os sintomas possam... Porque se hoje eu dirijo, é porque eu enfrentei isso dentro de mim. Eu tinha medo de estrada, fui pra estrada. Eu lembro que a primeira vez que eu dirigi na estrada foi na época que eu morava lá em Aracaju. Eu vim de Aracaju pra feira sozinha. Quando o caminhão passava por mim, eu achava que o carro estava tremendo, respirava fundo, me dava medo. Inclusive, a única vez que o pneu teve problema na estrada foi da primeira vez. Só que aí eu nem sabia, os carros começaram a me dar jogo de luz, estava próximo de um posto, eu parei. Eu acho que o rapaz da oficina ficou até com pena de mim quando ele foi trocar o pneu do carro. E aí, quando ele viu, o pneu era novo. Ele falou, ah, não, deixa eu olhar. E aí ele olhou o pneu que tava em uso. E aí, na realidade, porque eu caí no buraco, o pneu esvaziou. Ele encheu e colocou lá de novo. E depois disso, que eu podia ter paralisado, eu paralisei. Não, eu falei, poxa, o pneu furou, o pneu deu problema. Resolveu e eu continuei. Eu teve uma época que eu tinha medo de viajar à noite. Dirigir à noite. Hoje em dia eu prefiro dirigir à noite porque tem menos movimento, a estrada é mais tranquila. Ou seja, eu me coloquei em movimento. Eu comecei a decidir as regras da minha vida. No dia que eu quero viajar de dia, eu tô de dia. No dia que eu quero viajar de noite, eu tô de noite. Porque eu posso, porque eu decido. E é isso que você precisa fazer. É decidir o que você quer. E nesse processo de decisão, se você tá buscando resgatar essa Penélope aí, cheia de liberdade, de autoconfiança, de autoestima, vencendo os seus medos porque você tem a segurança e a autoconfiança necessária, você precisa fazer esse movimento para dentro de você. E talvez nesse momento você nem entenda o valor que tem isso tudo. Então, eu vou pedir para vocês licença para apresentar um pouco do método Diva, porque eu comecei a perceber, desde que eu tô atendendo, que nem todo mundo tem condição
de estar pagando o atendimento individual. Nem todo mundo tem condição de estar fazendo esse investimento. Então, eu peguei a minha jornada e transformei num método replicável que qualquer pessoa pode fazer, que pode repetir, que é exatamente o método Diva. E nesse método, o que acontece? Você tem os 4 pilares. E a Sandra tá falando aqui que não pôde participar ontem. A Carla falou sim, autorização para estar falando. E Sandra, aproveitando só antes de explicar um pouco dessa oportunidade que eu tô deixando aqui para vocês, eu vou estar aproveitando esses dias, porque ontem foi incrível. Que pena que nem todo mundo pôde participar. Eu tive, inclusive, um problema no link do YouTube. Então, acabou que a gente fez, foi, na realidade, uma grande reunião. Teve gente que tava com câmera aberta, eu pude ver, interagir. Teve gente que falou ao vivo comigo, porque acabou que a gente usou o Gmail pra... o Google Meet pra estar fazendo. Então, a interação foi maior, foi incrível. E isso me deixou super animada. Então, eu resolvi que essa semana, todo dia, nesse horário do almoço, eu vou estar fazendo lives trabalhando essa questão que eu trabalhei ontem lá. Ontem eu trabalhei muito a carência paterna. Hoje eu vim falar da carência materna e vocês trouxeram algumas questões do medo de dirigir. Mas eu vou falar mais desse medo de dirigir e, inclusive, até sexta-feira eu vou organizar aqui uma dinâmica para que a gente, na sexta-feira, encerre com chave de ouro isso e que você comece a destravar definitivamente esse medo. E tenha certeza que com o método Diva você vai conseguir esses avanços. Inclusive, eu vou colocar lá no grupo um vídeo de uma das minhas alunas. Eu tive aluna, gente, que mora longe dos pais há mais de 40 não, mais de 20 anos. Mas sabe o que acontecia? Era independente, tinha seu dinheiro, mas nas férias, se não tivesse com quem viajar, ela não viajava. Porque tinha medo de viajar sozinha. Sabe o que ela fez? Aos 44 anos, ela botou as malas no carro e viajou para o sul da Bahia sozinha. Inclusive, me marcou em vários vídeos em lugares incríveis. Por quê? Porque deixou despertar tudo que estava aqui, ó, dentro dela. E é esse o convite que eu tenho pra vocês. É essa oportunidade que eu vou entregar pra vocês. E a Sandra botou aqui, tenho habilitação há quase 14 anos e não dirijo. Tenho pavor do volante. Lembra o que eu disse? Tem gente que gasta seu dinheiro, fica fazendo nas autoescolas, vai, passa na prova, tira CNH. E aí? Sem tratar a causa, o que acontece? Faz igual a Sandra. Fica com pavor do volante. Fica sem dirigir. Tem a carteira de enfeite. Ou seja, gastou o dinheiro da forma errada. Não tratou a causa, só olhou para o sintoma. Como é que você faz? Como é que eu trabalho o método Diva? E Anne tem uma amiga que trabalha no Detran. E só tem alunas habilitadas com medo. Poderia convidá-la. Ah, legal. E aí a gente pode fazer algo que possa contribuir para isso. Gostei da ideia. Por quê? Como é que a gente vai trabalhar? Eu trabalho com aulas que são online e gravadas e aulas ao vivo. Por quê? No mês eu faço uma sessão de aula ao vivo que é exatamente para interagir melhor com vocês, para entender quais são as necessidades de vocês, e vocês vão ter 1 ano de acesso ao método para estar fazendo todos os dias. E quando é que você começa a acessá-lo? Você entrando no método Diva, você começa a acessar ele agora mesmo, porque como já tem as aulas gravadas, você já pode ir lá e começar a fazer. E eu sei que tem gente que vai começar a dizer, ai, Anne, mas eu não tenho tempo. E aí eu vou te dizer, a aula ao vivo dura cerca de 3 horas. Se você fizer todo dia, 15 minutinhos, mais 3 horas, digamos que você use 6 horas aí do mês. Sabe quantas horas tem um mês? 720 horas.
Se você não consegue de 720 horas tirar 6 horas para você, que não é nem 1% do tempo que tem no mês, como é que você quer ser livre? Como é que você quer ser independente? Como é que você quer ter autoconfiança? Se você não consegue nem se priorizar, se você não consegue nem entender o quanto você é importante. Então, começa a ficar atenta aos sinais que você está se dando, de como você não se prioriza, de como você não está se cuidando. Então, o tempo, quem define a prioridade do tempo é você. E são 6 horas dentro de 720, porque você pode fazer 15, 20 minutinhos por dia suficiente e tá ao vivo no dia da aula, porque ali você interage, a gente abre o microfone, a gente se vê, porque é uma oportunidade da gente estar mais perto e eu entendo a melhor forma de ajudar vocês e de conduzir vocês nessa jornada. Porque eu venho me aperfeiçoando, eu venho estudando cada vez mais, aprendendo outras técnicas, e tudo que eu vou aprendendo eu vou inserindo ali e vou melhorando cada vez mais o curso. Por quê? Porque o meu resultado é o resultado de vocês. E é importante ver esse avanço de vocês. E é interessante que, ainda no grupo, o que é que vocês ainda vão ganhar alguns presentes, que são exatamente para reforçar esse cuidado de vocês. O primeiro presente é uma coletânea de áudios de reprogramação, que vão aumentar a sua autoconfiança, a sua autoestima, que vão ajudar vocês a resgatar essa criança interior, para que ela se sinta protegida e amada. E digam pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Por quê? E a Carol disse, nosso presente é você. Ah, muito obrigada, Carol. Mas esses presentes são para que vocês realmente se envolvam com esse processo. Por quê? Na coletânea de áudios, você resgata, tudo que tá aqui dentro de você. É quando você começa a encher o seu pote de liberdade, de autoestima, de autoconfiança, de amor, de acolhimento, de cura, gente. Porque muitas vezes esse é um processo de cura mesmo. Porque essa jornada interior é uma jornada de cura. O segundo presente é uma comunidade no Telegram, que é uma comunidade exatamente para que vocês possam interagir. Como a Carol fez aqui com a Carla, falando, eu vou de copilota sua, eu vou estar com você. Porque muitas vezes, ali na sua família, na sua casa, você não está sendo incentivada. As pessoas não acreditam em você. E aí, como todo mundo tá contra você, você tá sem força, porque você ainda tá insegura, você tá sem confiança, você acredita que eles estão certos e você tá errada. E aí você desiste dos seus sonhos. E aí você fica frustrada. E aí você passa o resto da sua vida achando que você é incapaz, que você é insuficiente, que todo mundo dirige, por exemplo, e você não. Por quê? Porque os outros decidiram que você não era capaz. Porque os outros decidiram o que você devia fazer. Porque os outros mandaram na sua vida enquanto você se negou. Eu quero que vocês percebam que, enquanto vocês deixarem os outros dominarem o jogo da vida de vocês, vocês vão ter o resultado que os outros desejam. E o resultado que os outros desejam não são seus sonhos. Porque se eu tivesse ouvido o que todo mundo disse, uma hora dessa eu estava sentada na frente do computador no serviço público, como eu fiz uma vida inteira. Ou então de atestado. Porque nos últimos tempos eu só vivia doente, porque eu não aguentava ir mais pra lá, então o corpo entendia e falava, eu vou te adoecer, porque assim você não precisa ir pra lá. Então vocês percebem o poder de vocês estarem num grupo, tendo apoio. Porque muitas vezes o marido, o filho, ninguém tá te apoiando. Tá falando, você é maluca? Nunca inventou nada disso. Porque eles não sabem. E tá tudo bem. O importante é você. E é por isso que eu te recomendo começar esse curso, de bico calado. Caladinha. Sozinha. Pra quê? Pra que as pessoas se surpreendam com seus resultados. Pra que as pessoas se surpreendam com o que você está alcançando. E aí, sabe o que vai acontecer? Elas vão ficar surpresas com você. Elas vão ficar surpresas. O que você está fazendo? Você está tão diferente. E aí você vai dizer, nada. Estou fazendo um curso. Porque
Porque muitas vezes as pessoas têm esse descrédito. E tá tudo bem. As pessoas não precisam acreditar em você. Mas você precisa. Você precisa cuidar de você. Você precisa fazer isso por você. E ainda tem um bônus que é pra mulher que tá decidida. É pra aquela verdadeira Penélope Charmosa que quer chegar em primeiro lugar na sua corrida. E sabe qual é? As 5 primeiras inscritas vão ganhar uma sessão de aconselhamento individual comigo, na qual eu vou simplesmente fazer o seu diagnóstico preliminar das feridas emocionais, para que vocês tenham resultado mais rápido, para que você perceba onde estão suas dores, porque eu vou conseguir te orientar a fazer um plano individual só para você, para que você consiga avançar mais rápido. Então, o diagnóstico das feridas emocionais preliminar, que vai ser o seu bônus, é uma oportunidade de você estar ali só comigo individualmente pra gente trabalhar essas questões. Agora, esse bônus, infelizmente, como o tempo, eu não tenho um tempo para atender todo mundo, o tempo vai ser limitado. E aí, tá limitado às 5 primeiras Penélopes que fizeram a inscrição. Por quê? Por que para as 5? Porque eu entendi que essas 5 primeiras estão decididas, elas sabem o que querem. Elas estão cansadas de ser essa Matilde migalhas que fica ouvindo o que todo mundo fala. E resolveram tomar o controle das suas próprias vidas. E por conta disso, eu decidi que elas merecem essa ajuda, esse apoio. E eu resolvi fazer isso pra você que tá decidida a se cuidar. E você pode ainda se perguntar, será que funciona pra mim? Será que vai dar certo? Será que eu sou velha demais? Eu sou nova demais? E eu preciso te dizer, qual é o seu referencial de velha? Qual é o seu referencial de novo? Sabe por quê? E eu quero que vocês me respondam aqui. Algumas de vocês estão pensando em morrer? Estão achando que a vida não tem mais sentido? Algumas de vocês aqui tá achando que, eu tô cansada, não tô mais afim não. Tá na hora de ir embora. Alguma de vocês tá assim? Eu duvido. E se vocês não estão passando por nada disso, por que é que vocês acham que não dá mais conta de fazer algo por vocês? Porque talvez essa seja a primeira vez que você esteja se priorizando na sua vida. Porque talvez essa seja a primeira vez que você está realmente cuidando de você. E eu quero que você perceba que olha, Carla, nunca, eu amo viver. E, gente, eu tava avaliando os formulários que vocês me preencheram na hora de construir o plano para atender as demandas de vocês. E teve gente, por exemplo, que falava, eu quero ser livre, eu quero ser independente. E sabe qual é o maior medo? Medo de ser livre, medo de ser independente. Então você se boicota. Então, o momento é agora. E como o método Diva, ele não fica aberto o tempo todo. Eu tenho um número limitado de alunas para poder dar atenção para vocês. E tem essa parte do método que é ao vivo, então eu não consigo atender de forma ilimitada. Então eu só abro a turma de tempos em tempos. E talvez essa seja a última oportunidade esse ano de você estar comigo, de você participar. E simplesmente começar nessa jornada de destravar a sua vida. E eu vou dizer pra vocês que só pelas aulas ao vivo, só por essa entrega que eu faço, desses 12 encontros que você vai ter ao longo do ano, eu poderia cobrar muito facilmente R$12.000. Os áudios de auto-hipnose, quem compra eles individualmente, faz um investimento de R$197. E o aconselhamento, esse diagnóstico preliminar, ele custa R$600 para fazer esse atendimento comigo e começar a destravar. Só que tudo isso junto
dá R$12.797. Só que eu não vou fazer isso com você. Eu vou te dar um presente exatamente porque eu entendo. Talvez você ainda não me conheça, mas eu sou enfermeira de formação. E eu trabalhei a minha vida inteira no SUS. Foram 23 anos no SUS. E eu simplesmente não acho justo que só pessoas que tenham condições de pagar caro para ter conhecimento tenham esse conhecimento. Então, foi uma forma que eu encontrei de democratizar esse conhecimento. E aí, ao invés de cobrar R$12.797, vocês vão pagar apenas R$997 para terem tudo isso e ganhar esses presentes. E digam pra mim o que é que vocês acharam, quem se empolgou, quem tá disposto a começar essa jornada comigo. Já tem gente que já entrou na turma e eu quero saber quem de vocês está pronta para realmente destravar a sua vida. E se você ainda tá em dúvida, eu vou te dar mais um bônus. Um bônus especial, que é exatamente, vou te dar mais R$200 de bônus. E você vai pagar apenas 12 parcelas de R$79 para passar o próximo ano todo comigo, resgatando essa diva, libertando essa diva que tá aí dentro de você. Para que você possa dirigir sem medo, segura, autoconfiante. Para que você possa falar em público, para que você possa viajar. Para que você se olhe no espelho e se ache linda, gostosa, atraente. Para que você possa desenvolver um relacionamento saudável. Para que você possa prosperar. Porque se você continuar com esse vazio dentro de você, simplesmente a sua vida vai continuar travada. E R$79, gente, é o preço de uma pizza aí, média para grande, a depender do lugar. Dá menos de R$3 por dia. Será que você não merece esse investimento em você? Será que você não merece esse cuidado para você? Essa é uma oportunidade de você se olhar, de você se priorizar e fazer aquilo que é necessário para você destravar a sua vida. Porque o quanto você muitas vezes está gastando de Uber, aí fala, eu não tenho dinheiro, eu fico pagando ônibus, mas quanto de tempo você está gastando lá, dentro do ônibus, fazendo percursos maiores do que o necessário. E, gente, se tem uma coisa nessa vida que se você perder não volta mais, é tempo. Então, é hora de vocês cuidarem do tempo de vocês. E diz pra mim o link pra estar entrando no Liberte a Sua Diva. Eu vou colocar aqui nos comentários. E eu já digo pra vocês um detalhe. Que eu confio tanto nesse método que ao invés dos 7 dias de garantia que os produtos são necessários ter pela nossa legislação, eu vou dar para você 30 dias para acessar o curso e se apaixonar incondicionalmente, sabe por quê? Por você, por sua mudança. Porque depois desses 30 dias, a sua vida com certeza nunca mais será a mesma. Depois de um ano, você vai olhar para trás e falar, meu Deus, quem era? Aquela Cida, aquela Ivete, aquela Isabel, aquela Eline, aquela Carla. Sabe por quê? Porque você simplesmente vai se conectar, ó, com a sua essência. Com essa mulher incrível que tá aí dentro de você. Com essa mulher extraordinária e que está com as luzes apagadas. Porque ouviu coisas, experienciou coisas que fizeram ela achar que ela não era capaz, que ela não era boa o suficiente. Mas agora eu tô aqui pra te dizer que você é capaz de realizar tudo aquilo que você merece. E só pra, antes de concluir, e já vai me dizendo se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, já coloca aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder. E tem um ditado chinês que fala o seguinte, que se um pé de eucalipto tivesse a mentalidade humana, ao invés de 30 metros, ele teria 3. E sabe por quê?
Porque simplesmente a única pessoa que é capaz de limitar o seu crescimento é você. Então, opte por se amar, por se cuidar, por se respeitar e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento para que você desenvolva ainda mais suas habilidades. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo mandar por aqui. Deixa eu só anotar aqui para colocar direitinho. E o link também tá na bio, tá? Então, se você tá disposta a iniciar comigo nesse método, ser realmente uma Penélope charmosa, pronta para ter a segurança e a proteção para destravar a sua vida, o link tá lá na bio e aí eu já vou deixar lá para vocês. Só é clicar lá, tá explicando mais os detalhes e eu quero ver se realmente você é uma Penélope e tá pronta para ganhar essa corrida de liberdade, de autoconfiança e de segurança para ser quem você deseja ser. Beijo no coração de vocês e amanhã, às 12h30, nos encontramos aqui de novo. Beijão e tchau!